Oi, gente, vamos para mais uma videoaula? Começando o primeiro risco da apostila de número 3. Geleia com fruta, sejam muito bem-vindos. Se você é nova por aqui, já vai deixando aquele like. Se você chegou agora também, deixa um comentário carinhoso aí para mim, tá bom? Sejam todas bem-vindas, vamos começar mais um mini curso, tá? Onde será trabalhado de forma prática, didática, de linguagem simples para você estar aprendendo, certo? Se você não adquiriu a apostila ainda, pode estar verificando a descrição deste vídeo, onde tem o meu link para você entrar em contato comigo através do WhatsApp. Essa apostila custa R$ 20, vem 7 riscos com videoaulas gratuitas, certo? Então vamos começar? Ó, essa parte aqui é a parte onde a gente vai estar colocando a tampinha do pote, tá? É uma parte muito fácil de estar fazendo. A Renata Chaves já fez essa partezinha, tem videoaula no canal dela. E eu vou estar também fazendo um vídeo explicando como fazer essa partezinha de tecidinho para estar colocando nos seus trabalhos, tá certo? Confira a descrição do vídeo, onde eu vou deixar o link do canal da Renata, mas é muito fácil de fazer, tá bom? Agora, se vocês quiserem que eu também grave essa partezinha do crochê, vai ser um prazer fazer para vocês, tá? É um crochêzinho bem simples, qualquer pessoa consegue fazer, tá? Então, vamos começar a nossa pintura? A gente vai começar fazendo a parte do fundo. O que é o fundo? Se vocês repararam no desenho, tem dois risquinhos de um lado e do outro. Esse risco serve para você entender a divisão entre o fundo e o chão. O fundo é toda essa parte de cima e o chão toda essa parte de baixo, tá? Pra gente trabalhar um fundo, eu gosto de utilizar o clareador, tá? E uma cor de tinta clara, tá? Isso para iniciante evita que a gente cometa erros, porque o fundo ele precisa ser bem esfumado. Quanto mais escura a cor que você usar no fundo, mais dificultoso vai ser o seu trabalho. Então, dê preferência a tons mais claros, mais suaves, certo? Para a gente trabalhar o fundo, eu vou utilizar um pincel da Castelo C558. Este aqui ele é o número 2, tá bom? Se você estiver precisando de pincel, tem o meu kitzinho, tá? Com a Flávia Artesã, eu vou estar deixando o contato na descrição do vídeo. A Flávia, ela é dona de uma loja na qual ela vende pincéis de várias marcas, modelos e tamanhos, tá certo? E ela trabalha com o meu kitzinho, que são os pincéis que eu utilizo nas bonequinhas e também nas minhas apostilas. Tudo bem? Ó, continuando. Eu vou escolher um tom claro para o meu fundo. No meu caso, eu escolhi o verde bebê. Vou precisar de auxílio de um pratinho, de um pirizinho e de um clareador. O clareador, ele tem realmente a função de clarear esse fundo e ajudar a uniformizar, deixar mais uniforme as tonalidades para não ficar manchado, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu começo da seguinte forma. Venho no meu clareador, esse meu clareador tá com glitter, tá? Olha, venho no cantinho aqui, abaixo do botão, coloco com o pincel pituar, venho aqui, ó, no canto da folha e nesse cantinho também, e vou fazer o mesmo processo. Movimento circular para estar espalhando esse clareador. Não precisa puxar muito para cima, tá? Vem aqui, ó, no outro cantinho, movimento bem o pincel entre a folha e nessa parte de baixo aqui, ó, do pêssego, tá? Fiz isso, eu vou começar a trabalhar com a minha tinta. Essa aqui é um verde bebê. Se você não tiver o verde bebê, pode ser o tom de azul bebê ou qualquer tom que seja claro. Venho com o pincel pituar, pego a tinta, venho no pratinho e eu tiro todo o excesso no pratinho. Reservo. Com pouca tinta, ó, eu venho dando batidinhas, pegando aqui no pratinho, e aí eu vou depositar essa tinta nos locais onde eu quero essa cor. Então, eu venho, ó, nos mesmos locais onde você colocou o clareador, você vai vir, não se preocupe com o botão, porque esse botão ele vai ser verde, então não vai interferir, tá? Sempre lembrando, pouca tinta no seu pincel, movimento circular, com a mão bem leve, eu vou esfumando e espalhando essa tinta, ó. Fica quase nada. Onde que tem que ficar mais intenso essa cor?
próximo do risco, próximo da folha. Quando a cor vai se afastando, ele tem que ganhar suavidade, leveza, tá? Menos cor, ó. E aqui a gente vai fazendo o fundo, ó. Desculpa, gente, não pegou. Leveza, puxando pra cima. Olha, não precisa subir muitos. Agora, a gente vai fazer deste lado aqui. Venho no pratinho, pego mais tinta, movimento circular. Olha, observe bem que a minha mão fica bem leve, bem solta. Eu movimento o punho, ó. Movimento o punho na hora de fazer o esfumado. Vou subindo. Quando eu vejo que o meu pincel tá praticamente sem tinta, eu volto e pego mais tinta no meu pratinho. Venho nos cantinhos. Olha, com a mão bem leve, puxando. Essa vai ser a cor de base. Vamos colocar uma cor para dar mais profundidade aqui. Já vou falar para vocês e com qual pincel também a gente vai estar trabalhando, ó. Peguei uma quantidade maior de tinta, venho aqui, ó, e vou fazer a divisão entre o chão e o fundo. Se você quiser que fique bem retinho, você pode estar colocando uma fita crepe, tá? Vai te auxiliar aqui para fazer essa divisão, para ficar bem certinho. Movimento bem, tiro toda a carga de tinta do meu pincel. Agora, a gente vai dar profundidade. Para profundidade, eu vou trabalhar com o pincel da Castelo C522. Esse aqui é o número 10, tá? Mas pode ser o número 8, até o número 12 dá. Vou trabalhar com a cor verde grama. Se você não tiver o verde grama, pode ser um pouquinho do verde pinheiro, pode ser um pouquinho do verde pistache, um tonzinho de verde que você tem aí. Ou, se você preferir, você pode estar utilizando o verde mar, que é uma cor muito bonita e ele super combina com o verde bebê, tá? Assim como o menta também. Então, eu dei várias opções, vocês façam de acordo com as tintas que você tem em casa. Vamos começar da seguinte forma: pegando tinta com o canto do pincel, pouca quantidade. Venho aqui, ó, deposito essa tinta nesse cantinho e eu vou arrastar essa tinta. Esse pincel, por ter as cerdas retas, é chamado de pincel chato, tá? Venho movimentando, espalhando e esfumando esse trabalho. Se você colocar muita tinta, pode ser que você acabe passando na quantidade, tá? Então, sempre lembre de pegar pouquíssima tinta. Ó, nesse cantinho aqui, eu vou preencher tudo. Por quê? Porque ele vai ficar escuro devido ter a folha por cima, tá? E esse cantinho, ele tá entre o pêssego. Coloco aqui abaixo também, ó, um pouquinho. Trabalho. Ó, venho aqui nessa divisão onde eu falei pra vocês, ó. A gente vai acentuar isso aqui, tá? Pode usar o pituá também para dar aquela esfumada, mas deposite a tinta com um pincel chato. No cantinho aqui, ó, entre as folhas, só um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Ó, venho com o meu pituá. Seu pituá não precisa ficar o tempo todo lavando ele não, tá, gente? Deixa ele reservado, limpa sempre no paninho. Agora, a gente vai fazer o outro canto, esse canto aqui, tá? Tinta no canto do pincel, pouquinha. Deposita a minha tinta e venho, ó, puxando. Observe que eu puxo com o pincel de lado. Como eu coloquei pouca tinta, ela logo se esvai, né? Ó. Venho aqui também, ó, entre essas duas folhas, coloco a cor, esfumo bem. Venho neste lado aqui, ó, na divisão entre o fundo e o chão. Movimento o meu pincel, ó. Vou pegar um pouquinho mais, porque essa parte aqui, ela vai ficar mais escurinha naturalmente. Porque a folha tá por cima. Então, eu tenho que ressaltar essa divisão aqui, ó. Trabalho bem, esfumo bem. Agora, a gente vai fazer, gente, a parte do chãozinho. Qual é a parte do chão? Essa parte toda aqui, tá?
Pra parte do chãozinho, ó, o meu pincel pituá, eu não lavei ele, eu apenas limpei ele, não coloquei dentro da água. Evite ficar colocando demais o seu pincel pituá dentro da água, porque o pituá é uma brochinha, tá? Um pincel bem grosso, né? Com muitas cerdas. Quando você coloca na água, a água entra nas cerdas, entra nessa parte de metal chamada virola. Mesmo quando você seca aqui, ainda fica acúmulo de água aqui. Quando você vem no tecido, esse acúmulo de água desce e ele acaba infiltrando, manchando o seu trabalho. Então, para trabalhar com pincel pituá, evite de ficar toda hora lavando ele, a não ser que você tenha mais pincéis, tá bom? Que aí, quando você precisar de um pincel seco, você tenha outro para estar usando. Vamos lá. Clareador novamente, ó. Vou usar clareador, gente, só para fazer o chãozinho e o fundo, tá? Eu não fico usando o clareador para fazer as outras partes do desenho, não, tá? Ó, passo um pouco de clareador abaixo do desenho, não precisa ser muito. O suficiente para minha tinta correr bem. Tecido que eu tô usando, gente, esse aqui é o de segunda linha da Estilotex, tá? Aquele que já vem embanhado. Agora, eu vou estar usando a cor cinza claro, que é esse tomzinho bem clarinho. Se você não tiver, você próprio pode estar fazendo o seu tom. Só pegar branco e ir adicionando o tom de cinza ou preto, tá? Bem pouquinho. Ó, meu pratinho. Vou pegar a tinta, venho no prato, ó, tá? E pego só um pouquinho. Fiz isso, eu vou vir aqui no meu fundo descarregando, tá? Então, eu venho próximo ao desenho, com o pincel pituá. Esse, ele é o número 2, mas você pode usar o 4. Olha. Movimento circular ou na horizontal. Eu sempre gosto mais na horizontal, tá bom? Esse aqui é a nossa primeira cor, a cor de base. E a gente já vai intensificar logo em seguida com um tom mais escuro. Tá? Posso pegar um pouquinho do verde também, não tem problema. Venho aqui, ó. Puxando. Esse tom é um tom bem suave. Tá? Ó, pego mais, volto no pratinho. Olha. Na horizontal. Certo? Agora, eu vou deixar o meu pincel de ladinho, vou voltar naquele pincel chato que a gente usou. Lavo ele para tirar a maior parte do verde. E a cor que eu vou usar para profundidade vai ser o cinza chumbo, que é uma cor mais escurinha, tá? Então, agora que é o pulo do gato. A sua tinta não pode estar muito grossa, porque o cinza chumbo, ele é um tom muito escuro, tá? Se ele estiver muito grosso, vai dificultar para você fazer aqui um fundo mais esfumadinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar os pontos onde vai ter mais sombra, tá? Então, no desenho de vocês, tem um tracinho aqui, ó, abaixo desse pêssego. Certo? Ó, então, eu já venho aqui, ó, lembrando que aqui tem uma partezinha, ó. Ó, eu já coloco lá, já preencho com o cinza chumbo. Vou pegar a tinta aos poucos para evitar excesso de cor, para não ficar um fundo muito carregado. Olha. Coloco um pouquinho na lateral e vou na horizontal. Nesse momento, realmente a pincelada é na horizontal, tá? Ó, venho aqui abaixo do pote, ó. Intensifico um pouco, deposito a cor com mais intensidade próximo ao pote e depois eu vou esfumando, tá? Ó, próximo aqui da rosa,
tem o cantinho da folha e a sombra desta pétala. Trabalhando na horizontal, eu vou esfumando esse fundo. Venho aqui, ó. Ó, abaixo dessa folha também tem uma marcação, repare no desenho de vocês. Então, eu venho e intensifico. Certo? Aqui, ó, vou subir um pouquinho, só um pouquinho. Puxo pra lateral. Ó, vou intensificar aqueles pontos que estão marcados no desenho, ó. Vou dar umas pinceladas aleatórias, ó, que vai me ajudar aqui. Certo? Agora, a gente já vai para as folhas. Vamos começar fazendo a folhinha do pêssego aqui, tá? Para a folha do pêssego, eu vou estar usando verde musgo, que é esse tonzinho, tá? E eu vou começar da seguinte forma, tá? O pincel que eu tô usando é o número 10. Ó, primeiro, eu começo preenchendo toda essa lateral aqui da folha. Tá? Venho aqui na parte de cima também, ó, e vou preencher. Vou deixar um pequeno espaço aqui, tá? Essa parte, ela vai ser mais escura, então, eu vou vir com o verde pântano, que é um tonzinho de verde mais escuro. Ó, venho aqui, ó, e eu vou colocar aquela divisão que tem aí no meio da folha. Qualquer coisa, gente, consulta o desenho, tá? Quando a gente tá pintando, o desenho tem que estar próximo de você. Se você tiver qualquer dúvida, você dá aquela olhadinha no desenho. Tá, ó. Tem que preencher bem essa trama do tecido, tá? Eu vou fazer uma pontinha aqui. Tá? Limpo o meu pincel, tá? Vou vir na outra folha, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Vou preencher toda essa lateral, ó. Tô fazendo de uma forma bem simples, porque eu sei que tem muita iniciante que entrou em contato comigo que vai começar a pintar agora, tá? Então, por isso eu tô dando todos esses detalhes aqui. Ó. Tinta sempre de um lado só do pincel, tá, gente? Na hora de pegar a tinta, ó. Ó, preenchi, pego o verde pântano, que é um tom muito escuro, então não precisa ser muita quantidade. E eu vou colocar aqui, ó. Tá? Nessa parte de baixo aqui, ó, eu vou precisar colocar um pouco de sombra na folha. Por quê? Porque ela está por baixo. Certo? Agora, eu vou estar iluminando essa folha aí, tá? Pra iluminar, eu vou usar. Gente, agora pra iluminar a folha, ó, eu vou pegar um pouco do pistache, eu vou vincar ao contrário que a gente colocou. E eu vou colocar o pistache, tá? Pra iluminar, ó. Coloco o de cá também na borda, tá, gente? Puxo pra ponta da folha, deixando a parte mais escura lá, tá?
E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na de baixo, na folha de baixo. Vou iluminar essa lateral, né? Aqui, ó, da folha. Tá? Venho aqui também, ó, com a sujeirinha do pincel e ilumino um pouco, mas não precisa ser muito. Por quê? Porque tá debaixo, né? Tá debaixo da outra ali, ó. Então, aqui não fica muito iluminado mesmo, não. Certo? Agora, eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincelzinho menor. Eu vou pegar, gente, o Condor 421, esse aqui ele é o número 4. Ele é um pincel bem pequeno. E eu vou tá usando a cor verde musgo claro. Se você não tiver o verde musgo claro, pode ser qualquer tom de verde clarinho, erva doce, azul soft, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui umas sépalas, ó. Eu vou pegar pouca tinta de um lado só do pincel e eu venho puxando aqui umas sépalas. Ah, já que as minhas não ficam bonitas, posso deixar sem? Pode. Tá, ó. Tá? Puxa até aqui na ponta. Venho aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Não precisa ser muita tinta. Não precisa que fique muito evidente essas lervurinhas. Acho que eu falei sépalas, né, gente? Mas são lervurinhas da folha, tá? Olha. Observa bem o formato da folha, a direção que ela está caindo, ó. Se secar, você achar já que quase não apareceu, a tinta secou toda, não tô vendo as lervurinhas e tal, você volta e retoca com esse mesmo tom, com o mesmo pincel. Tá certo? Uma folhinha bem básica para tá fazendo. Agora, a gente vai fazer o botão que tá aqui desse lado. A gente vai usar as mesmas cores, tá? Ó, e o botão eu começo com pistache, preenchendo o meio e a lateral. Venho com verde musgo. Ó, trabalho a lateralzinha aqui, ó. Esse centro vai ficar mais evidente. Venho na parte de baixo, ó, já vou trabalhar essa parte aqui do botão. Com o pincel tinta de um lado só, eu puxo o cabinho aqui. Lembrando que eu continuo trabalhando com o mesmo pincel, tá? Ó, venho com tinta de um lado só e eu já consigo puxar, ó. Um pincelzinho bem pezinho com a tinta de um lado só, Condor 421. Esse aqui ele é o número 4. Pode ser 4 ou 6, tá? Certo? Uma isca do verde pântano. Eu dou aquela intensificada aqui, ó, mas é bem pouquinho, tá, gente? Com verde pântano, ó. Subo dando uma esfumadinha, limpo o pincel e eu vou tá iluminando, tá? Pra iluminar esse botão, eu vou tá usando verde musgo claro, mas você pode estar utilizando outra cor aí, de acordo com o seu gosto ou com a tinta que você tenha, tá? Gente, eu até criei um guia, tá? Que ajuda você a combinar os tons, tá? É um guia gratuito que eu repasso para as minhas alunas aí, tá? Certo? Agora, a gente vai para a folha. Amores, observando o desenho, eu identifiquei que essa folha do meio, ela está por baixo. Pintamos tudo que está por baixo primeiro, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu vou começar fazendo o preenchimento, ó, de toda a folha com o verde musgo. Você pode usar o verde, qualquer outro verde
pra tá fazendo a folha. Olha, observe que aqui, ó, tem um cantinho onde depois eu vou estar preenchendo com um tom de cinza chumbo, tá? Aqui, ó, bem aqui tem um cantinho, ó, que ficou sem preencher. Depois a gente volta e faz o retoque. Já vou aproveitar e vou preencher essa folha aqui também. A gente vai fazer essas duas folhas. E aí, é só você pausar o vídeo e fazer o mesmo processo nas outras duas folhas que tem no desenho. Sempre lembrando que a gente vai fazer por último essa folha aqui, ó, que está por cima do jarro, do pote. Então, primeiro a gente vai pintar o pote, para depois pintar essa folha aí, tá? Ó, o pincel que eu tô preenchendo é o da Castelo C522. Preenche bem a trama do tecido com bastante tinta. Se sua tinta estiver grossa, coloca umas gotinhas de soro fisiológico nela para ela ficar com uma textura mais maleável. Fiz isso, tá? Eu vou pegar o verde pântano, que é um tom bem escurinho, tá? Pegar a tinta no canto do pincel. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui nessa lateral e aqui abaixo, aqui, ó, tá? Venho também, ó, abaixo aqui da pétala da rosa. Coloco, movimento bem o meu pincel para que esfume essa cor. Ó, vai criar um tom mais escuro, porém, não muito evidente, ele fica mais suave. Venho na outra folha e vou fazer o mesmo processo. Abaixo da pétala, eu vou colocar essa sombra, ó. E aí, ó, eu vou esfumar para dar suavidade a esta sombra. Retoco aqui, ó, se for necessário. Essa folha do meio, ela tá por baixo. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, ó. Puxo pra lateral, ó. Vem até quase a ponta aqui da folha. Que eu vou fazer a mesma coisa, ó. Divido, ó. Divido no meio e aí eu arrasto pra essa lateral aqui, ó. Tá? Só um pouco. Pego um pouquinho de tinta e eu vou vincar na folha de cima, ó. De cima agora para baixo, ó. Colocando um pouco e esfumando, ó. Venho aqui também, ó, na lateral da folha, movimentando o meu pincel e eu coloco um pouquinho nessa lateral, levando para o centro, sem cobrir o tom verde musgo. Vou limpar o meu pincel, tá? E aí, gente, para iluminar, dessa vez, eu vou estar iluminando com a cor erva doce, tá? Mas você pode iluminar com o tomzinho que você quiser. Eu gosto bastante do erva doce. Eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Venho com o pincelzinho em pé, com a tinta aqui, ó, para o lado da sombra. Coloco a tinta, ó, e com a lateral do meu pincel, ó, eu puxo. Como aqui é uma folhinha maior, eu posso usar o pincel 10 para estar fazendo essas levuras, tá? Se for uma folha menor, usa um pincel menor. Agora, eu venho da borda, ó, varrendo para dentro, ó, e levanto o meu pincel, tá? Ó, pego tinta de um lado só, com a tinta voltada pro tom escuro, eu coloco, arrasto, 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 tá? Novamente, com a tinta pra cima, eu venho da lateral, ó. Ó, pressiono e levanto. Aqui, nesse caso, ó, essa folha tá por cima, então eu venho aqui na ponta, ó, e dou iluminada na ponta. Aqui, ó, para dar continuidade, só com a sujeirinha, chego aqui, eu paro e venho cá, ó, e reforço, ó, para ficar bem evidente que essa folha aqui tá por cima. Tá, ó. Depois que secar, pode voltar e retocar. Então, dessa mesma forma, a gente vai estar fazendo as outras folhas. Com tinta de um lado só agora, eu vou vir cá e vou fazer uma dobra. Eu pressiono
a tinta, ó, e aqui eu levanto pra terminar fininho. E aí, eu tenho uma dobra na folha, tá bom? Qualquer coisa, volta o vídeo, tá bom? Pra não ficar muito repetido a mesma coisa, e pro vídeo também não ficar muito longo. Eu vou fazer essa folha aqui, tá? Pra gente já vir trabalhando no pote. Gente, vamos começar no pote, tá? O pote, eu vou começar com um pincel bem grandão. Pega o maior pincel que você tem aí, pode ser o pituá, tá? Já que eu não tenho pincel chato, grande, pega o pituá, tá? Pode pegar o pituá aí, que ele vai te ajudar bastante aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou tá fazendo a minha etiquetinha, gente, na cor... Acho que eu vou usar o marfim, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou vir com o pincelzão, vou vir com o marfim, ó. E eu vou preencher minha etiquetinha aqui. Se você não quiser tá fazendo a etiquetinha, tá tudo bem. Você pode simplesmente completar como se fosse o pote normal, sem colocar a etiquetinha, tá? Ó, eu vou preencher a minha toda com marfim. Ainda vai dar pra mim ver as letras ali, ó. Tá? Posso preencher da cor que eu quiser. Aqui eu vou fazer uma sugestão pra vocês. E vocês se adaptam aí conforme tem as cores que vocês tenham, tá? Porque pode ser que muitos de vocês não tenham as cores que eu estou falando aqui, certo? Ó, preenchi com marfim, não preciso lavar o pincel. Se quiser usar o diluente, pode usar o diluente, tá? Pra ajudar aqui. Eu vou estar usando uma misturinha que eu gosto de utilizar, que é 3 partes de amaciante, tá? Pra uma de álcool. Eu gosto de utilizar. Quem não gostar, pode usar direto aqui, tá? Então, essa minha misturinha eu vou passar aqui no centro. Ó. Vou passar mais no centro do meu pote. Essa misturinha não pode ser usada muita. É só um pouquinho aqui, ó, pra ajudar o pincel correr melhor. Tá? Quem não quiser usar, gente, não precisa usar. Eu gosto de usar porque meu pano ainda fica cheirosinho ainda de quebra. Vou pegar a cor melão. Não tem melão? Pode usar o ocre, pode usar um tom de amarelo que você tem aí, ó. Essa aqui é a cor do melão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher, tá? Esse pote com esse tom de amarelo. Lembrando que aqui é geleia, não é compota. Mas se vocês quiserem colocar pedacinhos, aqui pode estar colocando, tá? Então, eu vou intercalar aqui, ó, com esse tom de ocre. A diferença vai ser pequena, tá? Mas o ocre, ouro, eu vou botar aqui, ó, mais nessa região aqui. E aqui o que eu vou fazer? Vou preencher tudo, gente. Preencher mesmo. Ó. Tá? Como é uma área bem grande para preencher, eu vou preencher tudo e já volto para mostrar para vocês, tá? Pode, para ficar um pouco manchadinho, pode intercalar o ocre com o melão, tá? Gente, tudo preenchido, tá? Intercalei um pouquinho do ocre, tá? Com um pouquinho do melão. Tá? E agora, para iniciar aqui, ó, eu vou pegar, tá? Um pouco do caramelo. Ó, um pouco do caramelo. E eu vou vir aqui, ó, próximo à rosa. Ó. E eu vou adicionar aqui, tá? Não precisa ser muita quantidade. Só um pouco do caramelo. Venho aqui, ó, próximo da etiquetinha também. E aqui eu vou fazer umas manchinhas nesse pote, gente, bem aleatório, tá? Bem solto. Nessa lateral aqui, ó, eu quero o tom um pouco mais carregado. Então, eu venho assim, ó.
tá? Eu coloco as manchinhas, mas eu esfumo pra ficar uma coisa mais suave. Tá, ó. Ó, próximo ao pêssego aqui, ó, aí sim eu vou fazer o preenchimento aqui da lateral, ó. Vou pegar a tinta de um lado só. Eu vou fazer aqui, ó, a sombra aqui, ó. Tá? Desta forma. Aqui nessa parte de baixo aqui, ó, do pote, eu vou fazer com caramelo. Vou preencher toda essa parte aqui do pote, ó, a parte onde o vidro, ele é mais grosso. Tá, ó. Com a sujeirinha do pincel que tiver no pincel, eu venho descarregando aqui no meu trabalho, certo? Enquanto isso aqui seca, a gente vai começar a trabalhar a fruta, tá? Eu vou limpar o meu pincel, vou usar o pincel grande mesmo e eu vou começar aqui nessa fruta. A fruta, eu vou começar fazendo o preenchimento dela toda com pêssego. Pêssego é essa cor aqui, ó. Quem não tiver, pode estar usando roxinho de boneca, pode estar usando papai, ou pode pegar o seu laranja e clarear ele para ele ficar nesse ponto aqui, tá? Ó, vou fazer todo o preenchimento. Nesse momento aqui, gente, ó, qualquer coisa vocês pausem o vídeo, tá? Gente, vão me dando feedback de como tá as aulas. Por quê? Tem gente que não gosta que eu fico fazendo pausas nos vídeos. Tem pessoas que preferem que eu faça a pintura completa, inclusive o preenchimento dessas partes maiores. E tem pessoas que reclamam por o vídeo ficar muito longo e cansativo. Então, é importante vocês me darem um retorno, se vocês gostam de como eu estou fazendo, o que eu posso estar melhorando, tá? Isso tudo vai ajudar a melhorar a qualidade do meu trabalho e ajudar a melhorar você, para você também, que na hora que você for assistir, o vídeo vai estar de acordo com o seu gosto, tá? É impossível agradar todo mundo, mas o que der para me melhorar, eu vou estar fazendo para trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês, tá? Ó, fiz todo o preenchimento, tá? Posso continuar com esse pincel maior se eu tiver um pouco mais de habilidade. Se eu for uma pessoa com um pouco mais devagar, eu posso estar utilizando aí um pincelzinho menor, tá? O número 8, por exemplo, da linha Condor 421, ele é excelente para acabamento. Então, vamos lá. Vou pegar um pouquinho do verde tomate. Tá? Ó, caiu uma manchinha aqui, ó, eu vou vir cá, eu vou esfumar ela, pra ela já entrar aqui na trama do tecido. Um pouquinho do verde tomate. Ó, tem que ser pouco, tá, gente? Senão fica demais, ó. E aqui eu vou ter que lembrar que a minha fruta, ela é arredondada. Então, as minhas pinceladas vão seguir esse ritmo. Ó. Tá? Pouco vermelho, tá? Bem pouco vermelho pra não ficar demais, ó. Ó, tô fazendo as pinceladas aqui pra vocês verem como vai ser, ó. Ó, vou puxando. Tá? Sempre lembrando que aqui, ó, é a parte, o miolinho, né? Então, ó, venho aqui com um pouco mais de cor, próximo a essa parte aqui do pêssego, né? Esse pêssego que tá na frente tá só uma bandinha. Eu coloco, mas eu trabalho, não deixo essa cor tão intensa. Tá? Olha, aqui eu já botei muito, então o que eu faço? Venho no meu paninho, ó,
E eu tiro um pouco dessa cor aqui, pra não ficar excesso demais. Ó, e puxo devagarzinho, sem subir muito. Né? Agora sim eu vou trocar de pincel. Deixa eu pegar o pincel aqui, gente. Vou trabalhar esse aqui da Tigre 141, que eu gosto muito de utilizar ele. E eu vou pegar a cor caramelo. E eu vou vir cá, ó, na lateral do pêssego. E eu vou colocar um pouco desse caramelo, tá? É bem pouquinho. Mais na parte de baixo e aqui também, ó, subindo um pouco, ó. Esse caramelo. Com vinho. Nossa, gente, uma tinta que tava com cheiro muito ruim. Se a tinta tiver com cheiro ruim, vocês não utilizem não, tá, gente? Ó, a minha eu já joguei fora. Olha, vou puxando, ó. Lembrando da curvatura. Esse aqui é o vinho, ó. E eu tô colocando aqui, ó, dentro dessa profundidade que vai ter aqui, tá? Ó, com o vinho, ó, eu vou vincar nessa lateralzinha, com tinta de um lado só, e eu vou fazer aqui umas lervurinhas, pra dar aquela intensidade na cor. Tá, ó. Venho aqui nessa lateralzinha também, ó. Coloco um pouco, puxo, ó. Puxo com o pincelzinho de lado. É a minha forma de fazer o pêssego, tá, gente? O pêssego tem várias outras formas de estar fazendo. Se você sabe uma forma mais simples, usando outros tons, pode estar usando. Ó. Tá? Dou intensificada aqui na lateral. Nessa parte aqui, ó. Também. Tá? Aqui, ó. Vai ter a parte mais profunda, né? O cavozinho. Ó, e eu vou pegar aqui um pouquinho do vermelho vivo. E eu vou fazer também umas ranhurinhas. Vou guardar secar. Se eu tiver que dar algum retoque, alguma outra cor, eu vou vir cá e vou retocar. Lembrando que as cores que eu usar nesses trabalhos vai estar na descrição do vídeo, tá, gente? Só vocês ir lá, tirar um print, tá? Pra você tá pegando o risco aí, tá bom? Com o rústico, eu vou fazer esse cabinho aqui. Então, com um pincelzinho pequeno, pode ser o 4. Ó. Eu vou preencher, ó, vou fazer a pontinha aqui, ó. Tá? Com um pincelzinho menor e com a cor, pode ser um tonzinho claro, pode ser o branco, mas eu vou estar utilizando, deixa eu ver que cor que eu vou achar aqui. Vou usar o pêssego mesmo, já que tá aqui na frente, tá? Com o pêssego, tinta no cantinho do pincel, ó, eu vou iluminar esse cabinho, ó. E aí, como eu faço? Eu coloco na lateralzinha e puxo, ó, com o pincel de lado, não reto, tá? Com o pincelzinho de lado, ó. Pra dar aquela iluminada, certo?
Se quiser mais profundidade, pode vir cá, ó, colocar até um pouquinho desse rústico aqui, ó. Mas tem que ser bem pouquinho, ó. Posso colocar sombra ali. Tá? Agora, vamos fazer essa parte aqui, ó. Pra começar, a gente vai preencher com pêssego. E eu vou misturar um pouquinho desse amarelo melão, tá? Então, eu venho pêssego. Ó, toda essa borda. Subindo. Capricha bem na borda, pegando tinta de um lado só. Com bastante tinta para ficar bem preenchido a trama. Ó, observe que ficou esse aqui sem preencher, aí eu venho com o amarelo, ó. Com o melão. E eu vou misturar um tom com o outro aqui. Se quiser preencher só com o amarelo, pode ficar à vontade, não vai ter problema não, tá bom? Ó, preencho. Tá? Venho com caramelo. Caramelo eu vou colocar aqui, ó, gente, na lateralzinha da casca aqui, ó. Subindo, ó. Tá? Vou aproveitar o caramelo, eu vou limitar aqui um pouquinho. Ó, eu coloco... Gente, desculpa, um mosquito aqui. Tá? Ó, venho aqui também, ó, nessa... Nossa, gente, enquanto esse mosquito não sair daqui vai ser difícil, ó. Vem aqui nesse local aqui, ó, no centro, mais no centro, tá? Coloca um pouco do caramelo, ó, dou aquela esfumada, tá? E aí, eu vou pegar um pouco do vinho, ó. Coloco o vinho aqui assim, e eu vou dar aquela puxadinha assim, ó. De lado, ó. Tá? E aí, eu vou limpar o pincel. Vou pegar um pouquinho do palha. Gente, ó, o palha, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde eu vou estar iluminando, ó. Não faça isso não, tá, gente? Eu tô fazendo só pra vocês entenderem, ó, aqui. E aí, eu vou vir com o pincelzinho de lado, ó. Com o palha. Tá? Se quiser pôr o branco, põe o branco, mas eu não gosto muito de pôr o branco, não. Ó. Certo? Aqui, pra ficar por cima, ó, eu vou colocar um pouquinho do amarelo, mas poderia ser um tom mais escuro também, tá? Aí, a casca aqui, ó. Eu vou misturar, tá? O amarelo canário. Amarelo canário não, gente. Melão. Ó. E aí, com o vinho, eu vou vincar na borda e vou colocar um pouquinho, ó. Tá? Um pouquinho do vinho. Ó. Ressalto com um pouco do vinho. Ó, volta aqui intensificando, tá, gente? Que às vezes some
Precisa de você voltar e dar aquela retocadinha, tá? E tá pronta a nossa fatia. Depois volta e ilumina essa parte central aqui, tá? Amoras, essa foi a nossa primeira parte. Na segunda parte, a gente vai estar fazendo a rosa e todos os acabamentos, tá? Agora, vocês já podem estar fazendo essa folha, tá? Porque depois a gente vai estar fazendo a rosa, então primeiro tem que fazer essa folha. Vocês façam a folha de vocês, para na segunda parte a gente tá pintando a rosa e dando os acabamentos finais do nosso trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like e de assistir a segunda parte, onde a gente vai estar finalizando o nosso trabalho, pintando a rosa e dando os acabamentos.